Só tu és santo, Senhor. Muito bom dia! Hoje nós já estamos no dia 19 de outubro. Hoje é a nossa quarta-feira e nós já estamos aqui, ó, começando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero convidar você e dar as boas-vindas para fazermos o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. Bom dia a todos vocês, graça e paz a todos. Que o Senhor possa nos fortalecer para darmos continuidade. Amém? Dorinha, seja muito bem-vinda. Sei que o seu tempo é assim muito, né, acelerado, assim como de todos nós. Claro, mas daqui a pouco minha filha já tem que dar uma, né, uma saidinha por causa do seu horário. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Hoje nós vamos começar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A proposta ainda é a mesma, né? A proposta deles é ajudar esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Você vê que tem algumas igrejas que foi necessário escrever 2 cartas, porque eles estavam mesmo precisando dessas instruções. São instruções em tempos diferentes, mas foi necessário, né, trazer essas instruções para esses irmãos. O objetivo ainda permanece sendo o mesmo, né, para que eles não retrocedam da sua caminhada, né? Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, deixa eu ver se tem aqui. Ele continua, irmãos, falando a respeito dos assuntos escatológicos, a respeito das coisas do fim e de que esses irmãos devem permanecer firmes. No capítulo 1, ele começa assim: deixa eu primeiro orar, né, junto com vocês, é o nosso passo a passo. Primeira coisa que a gente faz é a oração. E nós queremos começar com a oração. Vamos lá? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças, eu me alegro na sua presença por causa da tua bondade. A tua bondade, a tua fidelidade sempre nos seguirão, Senhor. Porque nós decidimos andar com o Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar, o Senhor nos amou primeiro e por isso agora nós estamos aqui. Por causa do muito amor com que nos amou. E eu te agradeço porque dia após dia, em contato com a tua palavra, ela vai nos ajudando, nos fortalecendo e nos mantendo firmes na caminhada. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo nos dando sabedoria, entendimento, revelação, para que nós possamos permanecer firmes compreendendo, buscando conhecer mais do Senhor e da sua vontade para nós. E quero também agradecer a companhia de vocês, porque sem vocês seria muito mais difícil. Mas com vocês a gente vai longe. Que quando você quer chegar rápido, você vai só. Mas se você quer ir mais longe, então você vai com alguém, você vai com pessoas, né? Você vai com outras pessoas. E é por isso que eu quero convidar você para permanecer firme junto comigo, para que nós possamos chegar mais longe. Amém? Então, vamos ler o capítulo 1 de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Veja, aqui já coloca um tópico, né? Um tópico dizendo que ânimo durante a perseguição. Uma coisa, queridos, é eu e você vivendo aqui no Brasil, agora nesse momento, podendo ir para as igrejas estão funcionando, tem culto no horário que você quiser, tem igreja que tem culto até de noite para que pessoas que não podem ir durante o dia possam frequentar. Tem culto no domingo, na semana, e a gente poder cultuar tranquilamente, mas aqui eles estavam debaixo de severa perseguição. Você sabia que alguns crentes em algumas regiões do mundo, eles não têm o direito de cultuar por causa da perseguição? A perseguição é dia e noite e é ferrenha. Bom dia, irmão Alberto, graça e paz. Seja muito bem-vindo, nós estamos lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estamos no capítulo 1 e juntos nós vamos fazer essa meditação.
Então, a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, eles estavam debaixo de uma severa perseguição. Que perseguição? Os cristãos, ao redor de muitos lugares, eles sofrem muita perseguição por serem cristãos, por defenderem alguns princípios, por defenderem a palavra de Deus, e eles são alvo do ódio de algumas pessoas, né, de pessoas do mundo, na verdade do inimigo, que suscita. Então, esse povo aqui, quando essa carta foi escrita, eles estavam debaixo de perseguição severa. E aí Paulo escreve para animá-los a não desistir. Vamos ler? Ele diz assim, no 3, versículo 3: Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus, sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé nos motiva a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, esse capítulo já faz uma apresentação. Veja que a igreja continuava sendo perseguida. Já nasceu debaixo de uma perseguição, porque quando eles começaram a se reunir, eles já enfrentaram o ódio, eles já enfrentaram a resistência de um povo que não queria que eles saíssem do judaísmo. Gaguejei aqui, não foi? Mas eles já nasceram debaixo dessa perseguição e era um ambiente muito hostil, né, que esse povo enfrentava. Shalom, Vitória, seja muito bem-vinda. Nós estamos alegres de poder continuar a nossa leitura e nosso devocional junto com vocês. Isso tudo dá muito sentido, vocês me dão muita força para que eu também continue, para que eu também persevere. Amém? Então, juntos nós perseveramos. Aí diz assim, aí Paulo escreve para que esses irmãos, eles possam permanecer firmes, apesar de toda perseguição e todas as aflições que eles têm enfrentado. E ele fortalece aqui dizendo, olha, a perseverança de vocês vai fazer com que vocês precisam perseverar, porque Deus está vindo resolver essas coisas para vocês. Ou seja, fiquem tranquilos, porque Deus vai fortalecer. Então ele diz assim, nós oramos, a nossa oração, a oração de Paulo, de Timóteo e de Silas, para que esses irmãos, eles continuem se desenvolvendo. Como assim continuar se desenvolvendo espiritualmente, continue se desenvolvendo na caminhada cristã e não retrocedam por causa das perseguições, por causa das adversidades. Porque, queridos, é comum algumas pessoas entenderem que, meu Deus, se é para ter dificuldade, então é melhor eu ser do mundo. Mas, queridos, do mundo nós já saímos.
do mundo, nós já vimos que não dá no mundo. Por quê? Porque o mundo está perecendo e o mundo é alvo da ira de Deus. É alvo da ira por causa do pecado que permanece no mundo. Então, se o Senhor Jesus já nos tirou do mundo, nós não temos mais nada no mundo. Uma vez que somos salvos, nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer firmes na caminhada. Aí aqui ele diz assim: a oração é para que eles continuem se desenvolvendo cada vez mais. Como assim? Eu sou salvo, mas, queridos, a gente precisa desenvolver a nossa fé cristã e deixar que o Senhor trabalhe em nós naquelas áreas que são muito difíceis para nós ainda. Porque nós queremos nos apresentar diante do Senhor, quando Ele vier nos buscar, trabalhados em algumas áreas, na perseverança, no amor. Porque, queridos, nós vamos ter uma vida depois dessa daqui, nós vamos ter atividades para desenvolver, nós vamos servir ao Senhor, né, o Rei dos Reis, nós vamos reinar juntamente com Ele e precisamos desenvolver áreas da nossa vida. Então, nós estamos aqui num processo de preparação para a vida eterna. Então, a gente não pode pensar assim, é só Deus me chamar e tá bom, eu sou salvo, não importa. Então, Ele quer que a gente seja salvo e também que a gente se deixe trabalhar em áreas da nossa vida, no nosso caráter cristão, para que venhamos crescer. Ele diz que é para buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem mácula. Então, nós precisamos ir deixando as velhas coisas e colocando as coisas novas. E por isso que ele chama esse povo para permanecer se desenvolvendo cada vez mais. E que o amor uns pelos outros é justamente por aí, pelo amor, pela perseverança uns para com os outros. Jaine, seja muito bem-vinda, viu? Minha afilhada Jaine, seja bem-vinda. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo, já no capítulo 1, tá bom? Aí ele diz assim, ó: Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino pelo qual estão sofrendo. Natália, então Deus só faz se for na perseguição? Não, é que a perseguição mostra quem de fato quer ficar com o Senhor. A perseguição, ela mostra, ela torna evidente a bondade de Deus, porque Deus vai agir contra os que perseguem. Deus não vai deixar impune o perseguidor. Deus não vai deixar que, como se fosse nada, ele diz que não, ó, Deus julgará aqueles que estão afligindo vocês. Você lê isso aqui no 6, ó. Em sua justiça, porque Deus é justo, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Então, quem era que afligia esse povo de Tessalônica? Quem era que tornava difícil os seus dias? Eram religiosos, eram pessoas extremistas que queriam dizer que eles não tinham o direito de permanecer. Quem persegue os cristãos geralmente são anticristãos, pessoas que têm o espírito, né, o pensamento, a ideologia contra Cristo. O que é que Cristo veio fazer? Jesus Cristo veio salvar a humanidade que está perecendo, né, livrar elas que estavam mergulhadas no pecado, a humanidade que estava mergulhada no pecado. Jesus veio salvar essas pessoas. Mas tem uma força contrária dizendo que não, que o pecado é bom, que o pecado é melhor, que o pecado deixa você fazer o que você quiser, que no pecado você é livre para fazer o que você quiser. Então, o espírito, né, a ideologia do que está no pecado é diferente daquele que está em Cristo. Então, eles são anticristo, eles são contra o pensamento, e por isso eles perseguem, eles zombam. Eu ouvi uma história de o pai de uma amiga minha que é daqui da região de saúde, até esqueci o nome da outra comunidade que tem aqui. Quando eles se converteram, a comunidade ao redor zombava deles de modo a
sabe, perseguia a igreja. Todos os dias, quando eles chegavam na igreja, a igreja estava cheia de lixo, cheia de situações, de coisas que todos os dias para fazer um culto eles precisavam limpar a igreja, eles pichavam a igreja, eles quebravam, deterioravam e ficavam na frente zombando das pessoas que se reuniam para cultuar. Isso é uma perseguição, isso é em um nível. E também na escola, quando ela chegava, chamavam ela de tudo quanto era coisa, criticavam o cabelo, criticavam a roupa, criticavam tudo. Então, esse é um nível de perseguição. E a perseguição, ela existe por causa da iniquidade, por causa do monte de pecado que as pessoas vivem. Elas querem viver de qualquer jeito, do jeito delas. Elas não aceitam regras, elas não aceitam instrução e elas querem viver do jeito delas. Então a perseguição, ela vem por aí, né? Mas Deus, em sua justiça, pagará com aflição, Paulo está dizendo aqui, aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, porque Jesus disse assim, ó, quando você for perseguido por causa do meu nome, se alegre, pois haverá uma recompensa para você no céu. Tipo, eu vou recompensar quem permanecer firme, apesar da dificuldade, apesar da perseguição, apesar das aflições. Então ele disse que se alegra. Aí ele diz aqui que Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Ele virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo o que, gente? Juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus vai fazer isso? Porque ele é justo. Ele não enviou Jesus, não foi para salvar a humanidade? A humanidade não estava sofrendo? Então, por que que esta humanidade continua a zombar daquele que veio salvar? Então, o que resta para esta humanidade? Resta juízo. Aqui, ó. Trazendo juízo. Isso é na segunda vinda. Isso é depois do arrebatamento. Ele está dizendo, olha, fiquem firmes, porque Deus vai dar descanso a vocês e vai trazer juízo para os que afligem vocês. Ele diz que os anjos virão com o Senhor, né? E eles vão trazer juízo sobre aqueles que perseguem. Vocês conseguem ver? Ele vai trazer juízo sobre quem? Sobre nós, os cristãos? Não, nós também passaremos pelo tribunal de Cristo, que é diferente, não é para dizer se a gente vai para o céu ou não. Esse tribunal é para receber as recompensas, né? Para receber os galardões daquilo que nós, da forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Ele vai recompensar, né, cada passo da gente, cada obra que a gente fez, né? Ele vai passar pelo fogo se as obras da gente foram edificadas sobre Cristo mesmo, se foi de aparência que a gente serviu, se foi porque a gente acreditava e amava Jesus, ou se era para se aparecer. Tudo isso nós vamos passar pelo fogo. As nossas obras, não é nós as pessoas, não. As nossas obras e a nossa vida também, se nós formos edificados em Cristo mesmo, se a gente for salvo como que pelo fogo, ninguém vai dizer assim, ah, você é crente, você que fez a obra assim, 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 você vai voltar para ir para o inferno. Não tem como. Quando quem foi arrebatado vai passar pelo tribunal para receber as recompensas, não vai voltar mais para dizer assim, ah, ser reprovado. Não, se foi arrebatado, já foi aprovado, não é assim? Mas esse juízo aqui já é depois do arrebatamento, quando o Senhor vier julgar as nações. E ele vai então fazer isso daqui. Ele vai trazer juízo sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então hoje as pessoas ainda desfrutam da bondade de Deus, mesmo elas não querendo nada com Deus. Elas estão respirando, elas estão tendo o sol, a chuva, tem a misericórdia de Deus que está, né, livrando quando elas oram ou quando a igreja ora, Deus ouve. Mas vai chegar um tempo que o juízo virá
E a punição será: você que não quis saber de Jesus, que não quis saber das boas novas, você tem que ser separado da vida de Deus para sempre. E esse lugar é terrível porque Deus não está lá. Deus não pode agir. No dia em que ele vier, receberá a glória do seu povo santo e os louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Então, veja como ele trata diferente os que creem e os que não creem. Os que creem receberão as recompensas, o descanso, né, o alívio, mas os que não creem receberão juízo, receberão. Por que Deus faz isso? Porque Ele é justo, e porque Ele é bom, e porque Ele é santo, e porque Ele é longânimo. Ele deu chance, Ele deu oportunidade, ele deu a todos o direito de escolher, e essas pessoas escolheram, né? Escolheram, e a escolha é agora, enquanto a pessoa é viva, né? Não é para deixar para fazer isso quando morrer, ou quando ele chegar para buscar, porque quando ele vier, já vai começar o tempo do juízo, da separação. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna do seu chamado, digna do chamado de Deus. Deus chamou todas as pessoas a viverem em paz. Deus chamou todas as pessoas que quiserem e que acreditarem a viverem uma vida digna. E ele diz que vocês vivam uma vida digna do seu chamado, do chamado de Deus. Ele chama a mim e a você para uma vida de descanso, para uma vida de realização. Embora aqui nós tenhamos dificuldades e aflições, mas o chamado dele é para viver uma vida boa, uma vida santa, né? E lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé nos motiva a fazer. Então, além de a gente ficar firme no chamado, no caminhado, a gente também não pode deixar de fazer as coisas boas que o Senhor nos chamou para fazer e nos capacitou para fazer. Tem um versículo que diz assim: não cesse de fazer o bem, não deixe de fazer o bem, porque no seu tempo você vai colher. Porque senão as pessoas, sabe o que acontece? Diante de tanta perseguição, de tanta aflição, zombaria, dificuldade que as pessoas, né, de tanto egoísmo das pessoas, elas não querem mesmo participar. A gente pode correr o risco como igreja de dizer: quer saber de uma? Eu não vou mais ligar para ninguém, eu vou cultuar o meu Deus aqui, não vou ajudar mais ninguém, eu não vou servir em igreja nenhuma, eu não vou me envolver porque esse povo não quer nada. Nós não podemos fazer isso porque Jesus poderia também ter dito: pai, esse povo quer saber de nada, não vou morrer por ninguém não. Mas ele decidiu nos amar, ele decidiu pagar o preço e por isso eu e você estamos aqui. Então nós precisamos tanto ficar firmes de acordo com o chamado de Deus para o descanso que ele prometeu, como também nós precisamos de poder para realizar as coisas boas que a fé em Deus nos motiva a fazer. Andar em amor, aconselhar as pessoas, fortalecer, ensinar, para que elas não desistam também. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado entre vocês, e vocês serão honrados juntamente com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, pela graça nós podemos. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça que Deus derramou sobre nós, nós podemos. Podemos permanecer firme, podemos continuar avançando, podemos enfrentar todas as perseguições e não retroceder e não desistir da nossa caminhada. Então, veja, o primeiro capítulo é justamente para dizer que eles precisam perseverar. Era uma igreja que estava enfrentando um tempo muito difícil. E essa palavra ela é muito importante para mim hoje, para você, porque hoje nós também enfrentamos tempo difícil. Qual é a dificuldade? Hoje nós não enfrentamos severa perseguição. Ninguém nunca vem aqui, né, atrapalhar a gente é livre ainda para cultuar, para ir para nossas igrejas, para carregar nossas Bíblias, para abrir um Instagram e falar da palavra de Deus. Então nós ainda somos livres, nós temos essa liberdade, mas pode ser que daqui a pouco a gente não tenha mais essa liberdade, né? Que nós enfrentemos severa perseguição. E aí nós também vamos ver que essa carta, ela tem tudo a ver com a gente também.
né? Se nós viermos, por exemplo, a enfrentar um tempo difícil de perseguição, de que a gente não pode falar do nome de Jesus e uma intolerância absurda, essas palavras elas se encaixariam perfeitamente na nossa vida. Hoje, a dificuldade que a gente está vivendo é justamente do egoísmo, né, de algumas pessoas, de não querer se envolver, de não querer das dificuldades normais, das pessoas não terem o compromisso de se envolver na obra do Senhor e você ter dificuldade, não sabe com quem contar, mas Deus sempre vai dar o escape, Deus sempre vai dar a solução. Mas isso é uma dificuldade leve, né? É uma dificuldade leve. Paulo já falou que sobreviriam tempos difíceis para a igreja, porque muitas pessoas são amantes de si mesma e do dinheiro e dos prazeres, elas não querem saber das coisas de Deus, mas essa dificuldade ainda é uma dificuldade muito pequena diante do que tudo que eles estavam vivendo. Existem cristãos ao redor do mundo que estão sofrendo perseguição tão severa que ou eles dizem que são cristãos ou então eles são, né, ou eles desistem, eles são forçados a desistir de Cristo ou morrer. Então eles estão entregando a própria vida. Você deixa esse Jesus, você ainda vai falar, vou falar de Jesus, eu sou cristão. Aí eles matam essas pessoas. Porque existem lugares que é terrível. Mas nós ainda somos livres, nós ainda estamos podendo falar, podendo pregar, podendo anunciar, podendo fazer um trabalho que outros não podem. Então continue firme, continue nessa mesma pegada que você começou. Continue crendo, nós devemos continuar crendo. Essa palavra é para a gente entender e orar por esses irmãos que enfrentam perseguição. E crer que nós vamos continuar podendo anunciar tudo aquilo que Deus espera que nós possamos fazer. Amém? Que você se lembre disso, louve a Deus, porque você está num ambiente livre, num país livre, onde nós podemos falar livremente. E que essa perseguição, ela continue nesse nível leve e que nós possamos perseverar. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder ler isso, de poder receber força do Senhor. E vamos orar pedindo ao Senhor que nos mantenha firmes e fortes. Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças por essa palavra. Eu quero te pedir que o Senhor, através do seu poder, nos ajude a permanecer firmes na caminhada. Nos ajude, Pai, a ficarmos alegres com a oportunidade de poder te servir, de poder congregar, de poder cultuar, de poder pregar a tua palavra e vivê-la. E eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor levantando o seu povo, dando a eles entendimento, dando a eles, Pai, disposição para enfrentar as dificuldades naturais da vida, mas jamais desistir da caminhada cristã. No nome de Jesus. Amém. Então, que você seja fortalecido, que você seja edificado nessa manhã, lembrando que é natural que a nossa vida tenha dificuldades, mas precisamos perseverar na nossa caminhada, amando uns aos outros e obedecendo às instruções do Senhor. No nome de Jesus, que você receba força, que eu também receba força, refrigério, alívio e disposição que o Senhor possa nos dar para fazer aquilo que Ele espera que a gente faça. Amém, queridos? Então, obrigada pela sua companhia. Medita nessas coisas, porque pode ser que chegue um tempo muito difícil, né? Assim como na igreja de Tessalônica estava enfrentando dificuldade, pode ser que nós também venhamos a enfrentar, né? Existe um cenário bem difícil se desenhando e nós precisamos perseverar na nossa caminhada cristã. Beijo no coração de vocês, eu agradeço a companhia. Amanhã nós estaremos aqui. Amanhã ele vai falar sobre coisas mais específicas da escatologia a respeito do fim. E nós precisamos pensar sobre essas coisas. E eu espero vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus. Tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O Senhor é bom. Ele nos ajuda